Está no ar mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. 2 programas de gestão implantados pelo Tribunal Regional do Trabalho catarinense tornaram-se referência para outros tribunais e órgãos da administração pública pelo conteúdo inovador e pelas repercussões que estão trazendo, inclusive, no campo da responsabilidade social. Os programas permanentes de gestão ambiental e de gestão documental, que têm como coordenadores, respectivamente, os servidores Sandra Yara Tubino Laitano e Edson Luiz Mesadri, são o tema da nossa entrevista de hoje. Bem, obrigado inicialmente por terem aceitado o convite. Edson, eu gostaria que você inicialmente fizesse uma retrospectiva sobre o surgimento, a evolução da área de arquivo, desde a implantação do antigo setor até a criação do serviço de digitalização e guarda de documentos. Começou de uma forma visionária, porque de 82 a 95 tínhamos apenas um depósito para a guarda de processos finos e documentos. Então, em 95, o tribunal resolveu adquirir um software de gerenciamento eletrônico de documentos em função de um pedido do setor antigo, que era o SEARC, para que se estudasse a possibilidade de utilizarmos a microfilmagem nos processos finos. Certo. Tá? Eu sou oriundo da área de tecnologia e, passando esse processo por mim, verifiquei que talvez pudesse ser possível já utilizar um sistema de gerenciamento eletrônico de documentos para aquela finalidade. A microfilmagem, então, já estaria praticamente ultrapassada? No meu entender, sim. Certo. Né? E isso era um problema na época, porque não tínhamos um benchmark, não tínhamos um modelo, nenhum tribunal, ninguém adotou nada, e como muitos até hoje não adotaram ainda. O preço do pioneirismo. Preço do pioneirismo. Bem, Sandra, o Edson acabou de falar resumidamente sobre a área dele. Eu gostaria que você contextualizasse o surgimento do programa de gestão ambiental e da própria comissão que passou a cuidar do assunto no âmbito do nosso tribunal e de como e quando a comissão passou a fazer parte do processo de eliminação de autos finos. Bem, essa comissão ela foi criada a partir de uma portaria, né? Teve uma portaria que antecedeu, que foi a que criou o programa TRT Ambiental. Essa portaria, ela agregou através do nosso banco de talentos, né, que é um banco de dados que tem na Secretaria de Recursos Humanos, certo. E eles decidiram pegar pessoas que tivessem alguma afinidade com a área ou da ecologia ou da biologia, né, dessa questão mais ambiental. Então, eles constituíram com 7 integrantes à época e mais ou menos durou um ano essa gestão desses integrantes. Mas o que faltava nesse momento inicial era a motivação que nascesse da base, vamos dizer assim, né? A ideia era interessante, era promissora, mas faltava o engajamento. E mesmo assim a gente conseguiu levar à frente 3 projetos. Um que foi o carro-chefe, né? Que foi uma ideia do atual presidente do tribunal, Dr. Volpato, em que ele sugeriu que começássemos com a implantação da coleta seletiva de resíduos dentro do tribunal. Certo. E a gente encampou então essa ideia, já que já estava aceita do ponto de vista administrativo, e usamos ela como um estupim do processo todo. E a gente conseguiu, a duras penas, né, porque a gente recebeu o presente, que é um presente, a gente poder lidar com isso, mas recebeu esse presente sem instrumentação nenhuma, sem, mesmo caso da gestão documental, sem nenhum o exemplo que se pudesse tomar como base. Certo. Então a gente começou do zero e foi só a força de vontade que fez ir à frente. E com isso, então, foram desencadeados 3 processos. A implantação de coleta seletiva de resíduos no âmbito da Justiça do Trabalho de Santa Catarina. Isso começou em outubro e findou em fevereiro. Então, bem rapidamente, a gente conseguiu implantar no estado todo, visitando cada unidade, fazendo a implantação das lixeiras para recolhimento seletivo do lixo e a instrução de um colaborador em cada local. E é isso que fez com que hoje a gente tenha já implantado, o que nos deixa pioneiros em relação ao decreto 5.940 do presidente da República, que hoje está designando que todos os órgãos tenham a destinação, a separação e a destinação dos resíduos que a instituição vem a produzir. Certo. Bem, Edson, você se referiu há pouco ao início das atividades do antigo Serviço de Arquivo Geral, que teve, desde o começo, a missão de implantar um software de gerenciamento eletrônico de documentos.
Foi nessa época, então, que foi iniciada a digitalização propriamente dita. Qual foi o reflexo imediato? Eu diria que foi de muito espanto. Aqui dentro da nossa própria casa, por exemplo, o setor de reprografia já não tirava mais tanta cópia. O setor de gráfica já não fazia mais tanta encadernação. E os advogados pararam de vir também na biblioteca fazer pesquisa sobre os acordos, porque tudo já estava disponível na internet. Certo. Bem, Sandra, e como a Comissão Ambiental entrou no processo de eliminação propriamente dito? Então, tirando aquele projeto de coleta, a gente teve alguns outros projetos que iniciaram. Construção consciente, que ele continua até hoje, a geração integrada de resíduos, né, onde a gente instruiu durante essas visitas ao interior sobre racionalização de consumo, né, os 3 R's, certo. Repensar o consumo, reutilizar os materiais. E dentre esses processos, através da RA, a gente foi então designado para atuar, para designar se a destinação deveria, para quem deveria ser destinado e de que forma seria destinado. E o parecer da comissão foi que a picotagem seria o meio mais adequado em função de que poderia resultar em um resíduo que poderia ser doado e atingir o aspecto social também. Então, certo. Hoje a gente participa, o Edson faz até a parte da doação, né? A gente faz a doação para 2 associações, a Aresp, Associação dos Recicladores Esperança, e a Associação Coletores de Material Recicláveis. São as 2 associações que estão capacitadas documentalmente para receber as doações conforme o decreto 5.940. E essas, então, doações são feitas e depois a gente acompanha a distribuição dos processos numa empresa que tem um convênio com essas associações. Certo. A gente acompanha a distribuição e faz, então, as 2 coisas. Tira o lixo que iria para os depósitos de lixo da cidade, né, onerando o meio ambiente e economicamente também o município, e acaba também fazendo o nosso papel social, que é auxiliar na renda dessas famílias. Bem, Edson, em outubro de 2002, a Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho ela determinou que os tribunais do trabalho do Brasil inteiro implantassem um programa de gestão documental, que nós já referimos anteriormente. Qual era o objetivo desse programa? Desde 98, os profissionais dos arquivos da Justiça do Trabalho já vinham se encontrando. Em cada encontro desses sempre surgia a questão de que não havia um norte a ser seguido. Nós, felizmente, aqui na 12ª Região, tínhamos já total apoio da administração em função do resultado que a gente mostrou em relação à digitalização, em relação à organização do arquivo. Então, a partir do provimento 10/2002, foi, por sugestão, de certa forma, dos próprios arquivos, torna a dizer, certo. Deu condições de outros arquivos, outros tribunais, tentarem evoluírem nessa área de gestão documental. Ele possibilitou principalmente a aquisição de equipamentos e insumos, né? Nós, no nosso caso, aproveitamos isso para melhorar os nossos equipamentos, os scanners, com mais velocidade, maior capacidade. Aproveitamos também para substituir todas as caixas de papelão por polionda. Isso foi muito benéfico para os servidores, em função do manuseio, ficou mais adequado. Enfim, foi isso. Bem, qual o volume de sentenças e de acórdãos de processos eliminados que já foram escaneados aqui no nosso tribunal? Sobre acórdãos, hoje temos 218 mil acórdãos, o equivalente a 1.600.000 páginas. A título de curiosidade, se colocarmos essas folhas, essas páginas lado a lado, seria como daqui de Florianópolis até Porto Alegre. Então é um volume muito considerável. Em quilômetros isso dá quanto? 480 quilômetros. Bem, Sandra, o que merece ser destacado no decreto do Presidente da República no que se refere ao destino do papel dos processos eliminados? Então, antes de falar exatamente nessa questão do nosso papel, o papel do decreto na eliminação, gostaria só de colocar que o decreto ele é importante no sentido em que ele destina exclusivamente a catadores associados ou cooperados de forma organizada para poder receber qualquer tipo de resíduo gerado pelas instituições, né, que é o que determina o decreto. Isso fez com que o que fazia antes, que era destinar qualquer tipo de resíduo, na época era destinado a promenor,
é uma entidade filantrópica, documentada, tudo dentro da legislação, mas era uma entidade que ela é passível de receber outros recursos, né? E o catador não, o catador é aquela pessoa que estava, né, exercendo o seu papel ali ambiental e social, mas que estava desligado de uma organização. E com isso eles se estimulam a se organizar, e com isso a gente tem serviços mais organizados nessa coleta, né? Certo, dá para perceber, Sandra, entre os catadores associados, cooperativados, um nível de consciência sobre a importância do trabalho desempenhado por eles? Certamente. Eles sabem exatamente o papel que eles estão fazendo. Eles sabem que eles estão manuseando, no caso, fazendo gancho agora com a eliminação dos autos, né? Eles sabem que o processo que eles estão manuseando foi de suma importância para alguém em algum momento, mas que a partir daquele momento ali, no momento em que eles recebem aquele para ser processado, para ser separado, eles sabem que a partir dali não serve para mais nada, só serve para aquilo, para ajudar na renda e para tirar do meio ambiente, né? Não deixar aquilo para um lixão ou ser simplesmente incinerado, né? Colaborando com o aquecimento global, que também é uma outra temática bem atualizada, né? Com a queima e com a destinação que não resulta em nada, só em prejuízo ao ambiente. Assim, eles fazem a separação, eles são muito sistemáticos, eles desmontam o processo, tiram capa, tiram o grampo, né? Separam folhas coloridas ou cartões ponto, eles são bem sistemáticos, eles são profissionais no que eles fazem. Muito bem. Edson, em novembro de 2003, vocês mudaram de endereço para um galpão de 1.300 metros quadrados. Qual foi o objetivo de um maior espaço, se a ideia já era partir-se para uma fase de eliminação dos autos finos? Alguns fatores contribuíram para isso. Primeiramente, nós precisávamos melhorar a qualidade das nossas instalações, porque estávamos ali tratando com documentação, processos finos, enfim. E o galpão que nós tínhamos anterior sofria alguns problemas em relação à filtração. Outro problema foi em razão principalmente já das novas atividades atribuídas ao CEDIG, Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos, bem como a necessidade de se ampliar o quadro funcional do setor. Certo. Sandra, eu gostaria de saber como é que vocês que integram a Comissão Permanente de Gestão Ambiental estão enxergando essa forma de se inserir num problema que é planetário, afinal de contas, né? O do aproveitamento dos resíduos recicláveis. Eu acho que a gente vive um momento em que ninguém mais pode ficar alheio à situação mundial, né? Países, a comunidade europeia, o próprio Estados Unidos se preocupa e está sendo instigado mundialmente a tomar medidas drásticas pelo resultado que está tendo a nível de prejuízo ao meio ambiente. O nosso papel, eu acho que está inserido dentro desse contexto e fazer o que for possível, né, o que está sendo possível fazer dentro da instituição e fora, mas lembrar que são as atitudes, são as nossas atitudes, a nossa mudança de atitude individual que efetivamente vai contribuir no todo. E eu acho que é um privilégio da gente estar desenvolvendo um trabalho ambiental dentro de uma instituição judicial, né, que não tem um enfoque ambiental, mas que pode sim estar colaborando para que a gente consiga ser uma instituição sustentável dentro desse contexto, né? Você acha que o trabalho que está sendo feito hoje na área de gestão ambiental tende a ser adotado também por outras instituições? Com certeza, a gente já está sendo modelo. A gente já serviu de apoio, né, ao TRT da 8ª Região, Pará, na implantação da proposta de TRT ambiental deles. Essa proposta já foi levada ao presidente do TRT da 8ª Região e não sei se já está aprovado, né, mas estava em vias de, e tudo isso foi feito com material que a gente encaminhou daqui para lá, com a nossa experiência, né, em todos os projetos, e inclusive a gente é mencionado no programa, né, um agradecimento especial à comissão por ter auxiliado. E além disso a gente tem conhecimento, Minas Gerais também está em contato com a gente, também implantando, Rio de Janeiro, Bahia, Distrito Federal e Tocantins. São os tribunais que já estão começando com algum projeto, mas nenhum deles ainda no nível de experiência que a gente tem, porque a nossa experiência é desde 2005. Muito bem. E eles estão a partir do decreto, né, que é de outubro do ano passado, 2006, e agora com a CNJ, né, com a recomendação número 11, que agora começa realmente a instigar a que isso aconteça de forma mais rápida.
E a gente está tentando correr atrás, hein? Bem, Edson, em fevereiro de 2006, finalmente é publicada uma resolução administrativa que autoriza a eliminação de autos findos, com a necessidade, então, de digitalização das sentenças e termos de acordo e disponibilização na internet. Como está esse trabalho? Na realidade, a digitalização já vinha ocorrendo por iniciativa própria. Nós, em função do provimento 10/2002, revemos o nosso RA 54/97. Então, inserimos ali algumas coisas que até então não tínhamos, que era, ampliamos o prazo em que o processo aguarda a eliminação de 60 para 120 dias. Reformulamos a estrutura da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, de acordo com o próprio provimento, né? E continuamos, então, fazendo a eliminação. Para você ter uma ideia, Vanderlei, hoje estamos com 110 mil processos eliminados, né? Desses 110 mil, em função do próprio provimento 10, digitalizamos 48 mil processos, né? Temos 75 mil aproximadamente processos em edital que estão ou aguardando prazo ou sendo finalizados, mas um número que me assusta muito, o levantamento por nós efetuado mostrou que temos aproximadamente no nosso estado 900 mil processos arquivados. Então eu não vejo, se não houver um empenho, de certa forma, das varas do trabalho de Santa Catarina, em concluir esse trabalho antes da chegada do SUAP, que é o Sistema Único de Processos, né? Que é um sistema a nível nacional. Bem, sobre isso eu ia perguntar a seguir. Qual a receptividade que vocês estão encontrando nas varas do trabalho para o cadastramento dos processos e para as demais providências que são necessárias à eliminação? Quais os números que você tem hoje sobre o programa de eliminação? Nós temos 28 varas no nosso estado já organizadas dentro do formato do arquivo, ou seja, o gerenciamento disso ficou mais fácil. Quanto à receptividade dos servidores da vara do trabalho, eu tenho sentido que lentamente alguns estão tendo atitude, né? Posso citar o caso aqui da primeira vara do trabalho de Rio do Sul, e em Bituba também, onde particularmente eu acompanhei todo o levantamento e o cadastramento desses processos no sistema. Ao mesmo tempo que isso começa a acontecer, outras varas também se despertam para a problemática. E eu sempre coloco nas minhas visitas às varas ou em contatos telefônicos de que a única forma de se organizar os arquivos na varas é fazendo esse cadastramento no sistema. Bem, Sandra, e qual é a contribuição que o programa de gestão ambiental pode dar na motivação dos servidores para a manipulação desses processos antigos? Porque, afinal de contas, não é uma tarefa muito agradável, né? Exatamente. Eu acho que esse é o grande ponto, né? O servidor não consegue vislumbrar as vantagens que ele vai ter decorrentes desse processo de saneamento, né? Que é um saneamento. O ganho de espaço, bom, aí de repente tem vários aspectos específicos assim que eu não quero abordar, eu quero abordar o outro, o aspecto mais da motivação. O Edson falou em atitude. Eu acho que tudo na vida só acontece porque alguém tomou uma atitude. E essa atitude, ela é intrínseca, ela tem que nascer de cada um. Claro que tem que ter um gerenciamento, claro que tem que sempre ter uma coordenação, mas é a atitude que faz acontecer. Então, eu percebo, eu tenho acompanhado a destruição dos processos, e a gente vê grupos de pessoas, senhoras de idade avançada, senhores, jovens, adolescentes, mulheres grávidas. São pessoas que estão ali manuseando aquele processo, aquele que causa o desconforto, né? Que a gente sabe que é um processo que está empoeirado, sujo, com ácaros e etc., mas que ele precisa ser saneado e que causa esse desconforto no manuseio. Para eles aquilo ali nada mais é que uma fonte de melhorar o recurso dele. E com dignidade eles estão se propondo a fazer esse trabalho, de mexer com um lixo que não foram eles que produziram, fomos nós. Fomos nós os geradores do processo, que colocaram cada papel dentro do processo, que cumpriram toda a questão judicial. São essas pessoas que geraram esse resíduo e eles estão lá dignamente fazendo esse papel. Então, acho por que nós, né, os servidores, não podemos, quando temos um trabalho que não é tão agradável, não pensar que tem gente que vive disso diariamente, né? Quem sabe eles possam, então, sentir essa motivação para fazer o que tem que ser feito o mais rápido possível e livrar o problema. Agora, essas pessoas... Isso que é um problema para nós, servidores, né? Para eles é a fonte de renda deles. Tá certo.
Edson, o TRT catarinense ele enveredou firme por essa tese de que é preciso liberar os espaços dos arquivos das varas do trabalho, garantida naturalmente a preservação de processos históricos e outras medidas. Esse é um processo irreversível mesmo? Quem não adotar essa sistemática está na contramão da história? Eu entendo que sim, e é isso que a gente tenta sempre levar aos nossos companheiros do interior, né? Porque nós desenvolvemos mecanismos de garantia de direito, né? Então todo o processo que é eliminado não é simplesmente eliminar um processo. Antes de se eliminar um processo, ele primeiramente é cadastrado no sistema, então ali já é feita uma triagem para ver o levantamento histórico e permanente, né? Esses processos então selecionados vão compor o acervo histórico do tribunal no percentual de 2% de cada edital. Certo. Né? E o que talvez precise ser melhorado nesse momento é que é um pouco subjetivo a escolha dos processos. Por ser um processo trabalhista, exclusivo, único, então ainda nós estamos nos defrontando com algumas dificuldades de seleção. Muito bem. Sandra, você gostaria de arrematar a nossa discussão com alguma conclusão a respeito? Eu gostaria de dizer que, como coordenadora da Comissão Permanente de Gestão Ambiental, primeiro agradecer às pessoas que têm se reportado à comissão, dando sugestões e críticas, que sempre fazem com que a gente acerte o prumo, né, do que tem. Segundo lugar, agradecer a administração que tem dado apoio, né, a todos os projetos que estão tramitando. A gente tem uma tramitação aí importante, que é a utilização de papel reciclado e impressão frente e verso, que a gente espera que logo, e de novo é uma vanguarda, né, que quando veio essa recomendação número 11, a gente já estava com esse estudo em andamento. Então o tribunal tem sido vanguarda em todas as determinações que estão vindo, né? De alguma forma a gente já tinha alguma coisa começada. Então agradecer e dizer que a gente está tentando promover então sempre atitudes ambientalmente corretas, socialmente justas e economicamente viáveis. Muito bem, obrigado Edson, obrigado Sandra. Chegamos ao fim de mais um Justiça do Trabalho na TV. Estaremos de volta na próxima semana com mais um tema do seu interesse. Até lá!